Oi, tudo bem? Hoje eu quis trazer um vídeo um pouquinho diferente, que é um vídeo de recebidos, na verdade comprinhas, que foi pago da Growth. Se você não sabe, a Growth é uma marca de suplementos e artigos esportivos, mais especificamente de musculação. E eu fiz uma compra, sim, a compra praticamente, numa promoção. Eu consegui fazer uma compra numa promoção maravilhosa e eu achei que tivesse sido a melhor compra que eu fiz. Mas nem tudo são flores. E foi um grande processo. Bastante dor de cabeça. Mas Deus me ensinou algo muito importante nesse processo e é sobre isso que eu queria falar. Mas eu também vou mostrar as compras e os preços, caso você queira saber. Então fica nesse vídeo. Primeiramente, eu fiz essa compra no dia 29 de maio de 2025. Fui completamente influenciada no Instagram por uma influenciadora que eu sigo, a Luana Isabel. E eu fiquei sabendo que teve uma promoção assim, muito boa da Growth. E aí eu entrei só pra dar uma olhada. Quando chegou lá, eu achei um moletom. E eu precisava muito de um moletom. Falei, é agora que eu compro. Então eu ia comprar só um moletom, porém, como vocês sabem, ou talvez não, pra você ter o frete grátis da Growth, você precisa chegar a um valor mínimo. E aí eu vi promoção, artigos que eu gosto, eu queria muito, sempre quis comprar, mas nunca achei uma oportunidade boa. Então eu falei, hoje é o meu dia. E escolhi vários produtos. E os produtos que eu escolhi foi esse moletom que eu falei, duas blusas térmicas, uma legging e uma calça. E o moletom. O moletom foi o primeiro grande problema. Mas eu vou contar já já. Vou te mostrar agora os itens. Essa blusa térmica foi um dos itens mais baratos que eu comprei. Primeiramente, eu peguei ela na seção masculina, porque só achei lá. E uma dica pra Growth, petição pra Growth colocar modelos femininas nas fotos e a opção da blusa também na página feminina, porque só tava lá na seção masculina, mas eu ouvi falar que era unissex, então eu fui lá, comprei PP e vamos ver como é que ela vai ficar. E a blusa ficou assim. Ela podia ser ainda mais justinha, mas eu gostei. Ela é bem confortável, não é transparente. E essa blusa, o preço original dela era pra ser esse aqui. Mas eu paguei R$34,48 nela. Contando os descontos finais com o cupom que eu usei e as moedas que eu tinha de uma compra anterior da Growth. Então ficou assim, a compra. Próximo item é essa legging. Viu? Eu abri e olhei, meu Deus, é muito pequena, não vai servir em mim. E eu estou em uma crise com relação ao tamanho que eu visto, que eu não sei mais se é P ou se é M. Eu vesti por muito tempo P, quase PP, e agora tô assim, sabe? Ela até que serviu, mas eu acho que eu poderia ter comprado a M. Acho que ficaria melhor. Olha, a legging serviu. Como eu falei, eu acho que eu poderia talvez ter comprado a M, mas eu não sei se ela ficaria folgada. Eu acho que ela ficou marcando um pouco demais. E ela foi esse preço aqui, ó. Mas eu paguei nela o mesmo preço que eu paguei nessa blusa. 34 e alguma coisa que eu vou escrever aqui. E esse agora é outra blusa térmica. PP também. E eu tava doida por essas blusas térmicas, sério. E ela é tão branca que, assim, acho que se eu usar eu vou sair brilhando por aí, parecendo um poste de luz. Mas ela é tão linda. E essa foi a blusa, ó. Ela também tem um caimento bom. Esse foi o item mais caro que eu paguei nessa compra. O preço original dele foi esse. Eu paguei
57,53. Foi o mais caro, mas ainda foi bom. Então, eu paguei 57,53 nessa blusinha térmica. Gostei. E o último item foi essa calça. Essa calça de moletom. Eu queria uma calça de moletom. Essa aqui ficou certinha, eu também pensei que talvez o M ficasse bom, mas talvez ele também ficasse muito grande, então eu não sei. Eu pedi P. E ela é tão bonita. Ai, meu Deus, já tem mancha aqui vermelha. Será que foi eu que fiz ou será que eu vi assim? E essa é a minha preocupação. É tão branca que não sei quanto tempo isso aqui vai durar. Branco, pelo menos, né? Por fim, o moletom. A calça de moletom, na verdade. Ó. Ela é bem justa ali no pé. Mas acho que a M ficaria grande. Esse item era pra ser esse valor. Mas eu paguei R$ 54,65. A calça ela é bem confortável e no fim a minha compra era para ter dado 220 com o moletom que eu comprei. Porém, eles me fizeram um estorno de R$ 40 do moletom e no fim por esses 4 itens eu paguei o total de R$ 181,14. Bom, agora que vocês já viram as comprinhas, eu posso contar como foi a história por trás delas. Como eu falei, eu comprei essas coisas em uma promoção numa quinta-feira à noite. E eu tava super empolgada pra receber a minha encomenda, porque eu achei que eu tinha feito a melhor compra da história. E eu queria muito os meus itens. Então, tudo indo certo. No dia seguinte, eles falaram que enviaram. E aí, 4 dias depois, eu recebi que o moletom, que é o item que vocês não viram aqui, que era a minha compra principal, era um motivador, assim, de toda a minha compra, ele não ia vir por causa de um defeito no lote. E eles me fizeram um estorno. E o moletom, gente, o moletom eu ia pagar R$ 40. R$ 40. De 150. E era um moletom que eu tinha amado, assim. E aí, isso me deixou muito chateada, muito chateada. E eu, como assim? E de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, eles não poderiam ter feito isso sem me questionar qual opção eu queria, né? Porque de acordo com o Código 35, o artigo 35, eu deveria ter o poder de escolha se eu quero o estorno do valor, se eu quero uma troca do produto ou se eu quero cupom válido. E isso não aconteceu, eles simplesmente me fizeram um estorno do valor, que era um valor muito baixo comparado ao que o produto valia. E isso me deixou, assim, super chateada. E eu fiquei vendo, contatei eles pedindo, não, mas não era isso que eu queria e tudo mais, tentei explicar, falei que não era assim de acordo com a defesa do consumidor. E não adiantou nada, eles simplesmente foram curtos e grossos e eu tava muito decepcionada com a Growth, porque eu pensei, nossa, eu gosto tanto dessa marca, eu sempre compro suplemento e tudo mais, e nossa, logo ela que tem tanto prestígio. Então eu tava muito chateada. E aí até tentei contatar, falei com os amigos, assim, que são da área de direito, perguntei, e aí, pode isso? E aí fiz reclame aqui, contatei o Procon, mas... E aí eu tava ficando cada vez mais chateada e no dia que eu contatei o Procon, eu ainda recebi uma outra notícia, porque eu estava tentando rastrear o resto dos produtos e o que aconteceu? Não dava pra nada, não aparecia o rastreio, já tinha quase uma semana e aí eu perguntei pra eles e eu não consigo rastrear o meu pedido. Então eles falaram, percebemos que o seu pacote foi extraviado. Além de tudo isso, o pacote ainda tinha sido extraviado. Isso já me deixou sem confiança total, que eu sequer receberia o resto dos produtos. Então, se não receber o moletom, tava sendo ruim, não receber o resto dos produtos seria pior ainda. E eu tava muito chateada e isso tava consumindo meu tempo, porque eu tava tentando resolver, contatar a Growth, ver com o Procon e isso não me deixou em paz, sabe? Então teve uma célula aqui em casa e aí eu coloquei isso em oração, pedi, não, eu quero que isso se resolva. Eu não quero mais ter dor de cabeça. E aí, eu sei que eu tava muito aborrecida com essa questão, porque eu queria muito os meus itens. Enfim, depois dessa célula, eu entreguei nas mãos de Deus, decidi só confiar que
Ele que ia resolver. E parar de me preocupar tanto. E aí no dia seguinte, eu fui pra academia. Na verdade, 2 dias depois eu fui pra academia. Então, eu encontrei uma moça lá, que às vezes eu cumprimento, tá? A gente conversa um pouquinho. E aí, eu introduzi o assunto, eu comecei a falar, perguntei se já tinha comprado e tal, e a gente começou a conversar. E por causa dessa conversa, só por causa dessa conversa das roupas e de toda a dor de cabeça que eu tava passando, a gente começou a conversar e entrou em assuntos bem profundos sobre ela, sobre mim, sobre ela. E a gente foi treinar junto, ela me chamou pra treinar com ela. E nisso, a gente pôde falar, eu pude falar sobre o amor de Jesus e sobre todas aquelas coisas difíceis que ela estava passando e convidar ela para a célula, convidar ela para vir receber um pouco da palavra e falar sobre o amor de Jesus. E eu sei que depois daquele dia, no dia seguinte, simplesmente uma caixa da Grove chegou aqui em casa e eu, uai, não tinha sido extraviada. Como assim? E então, Deus falou muito no meu coração que as coisas têm um propósito. Às vezes, coisas que vêm parecendo que é pra tirar nossa paz, querendo, nossa, parecendo uma grande derrota na nossa vida, elas podem carregar um significado muito mais profundo, porque se não fosse por causa de tudo isso, eu nunca teria chegado a falar com ela. Nunca teria chegado a ter esse tipo de conversa com ela. Então, por causa disso, o amor de Jesus chegou na vida de outra pessoa. Então, às vezes, a gente é muito rápido pra ficar tão aborrecido, reclamar, achar que tá tudo dando errado, mas Deus, ele tem um propósito. E foi só logo após disso eu recebi as minhas coisas. Só não recebi o meu moletom, que ainda pela fé pode ser que eu ainda receba, apesar de eles terem negado, fazerem estorno e falarem que já fez o estorno, então não tem mais nada o que fazer. Em Romanos 8:28, a palavra diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, às vezes as coisas que parecem que vêm para o nosso mal, que parecem que vêm para tirar a nossa paz, têm um propósito, e isso foi uma grande lição para mim, para também aprender a descansar e confiar no Senhor, mesmo quando tudo parece dar errado. E eu espero que essa seja uma lição que fale com você também. Se você puder, então, deixa seu like no comentário e te vejo no próximo vídeo.